Olá, meu nome é Glauco, sou astrólogo, terapeuta e idealizador do Espaço Pé de Fio. Amigos, a gente tem falado em vídeos anteriores sobre a relação de Saturno, né, que tenta realizar o trabalho da Casa 10, que é justamente de realizar e de materializar as coisas que precisam se manifestar aqui na nossa realidade. E falamos do elemento fogo, o elemento fogo que é o espírito, né, de tudo, aquilo que movimenta a matéria, aquilo que precisa de um propósito para existir, precisa de estar conectado a questões da vida e o que define em cada um de nós a nossa forma de ser, porque não é igual para todo mundo, a chama se acende com questões diferentes para cada um. Então, é nisso que o nosso temperamento difere, porque a nossa relação com esse elemento fogo, ela está ligada a vários fatores, e é por isso que a gente vê o mapa astrológico da pessoa e a gente começa a entender a característica e as peculiaridades de cada um, e a partir disso a gente vai entender as motivações, aquilo que, né, joga a gente para frente. E às vezes é sempre, né, quase sempre a regra que as pessoas elas procurem o astrólogo, o terapeuta, justamente porque essa chama está baixa, ela se sente perdida, ela se sente um vazio, sente coisas que têm a ver com a intensidade desse elemento fogo, né? E, claro, os relacionamentos, a questão com dinheiro, tudo isso também. Mas é justamente quando você sente aquela baixa na sua energia que é o mais normal da gente procurar ajuda ou uma solução, né? Bom, o pé de fio, ele integra várias terapias, mas com um propósito, né, bem específico de motivar, de animar de ânimo mesmo, né, de acender o espírito, né? Porque a gente aqui acredita que no mundo de hoje a gente vive uma questão onde a gente está muito suscetível a buscar soluções em lugares onde o centro da atenção está fora da pessoa, né? Então, eu tenho, às vezes, uma religiosidade, eu tenho uma relação com uma espiritualidade, né? Eu não estou aqui para fazer críticas, eu sou uma pessoa que professa também uma fé religiosa e tal, mas é muito comum que essas pessoas tire o foco da própria pessoa e coloque o foco numa entidade, numa deidade, e a questão principal daquilo que realmente a pessoa necessitava de solucionar, ela fica ali, né, abafada e perdida, e o foco daquilo vai para outro lugar, e às vezes as coisas podem não acabar bem por causa disso. É a minha crença, né? Então eu acredito que, mesmo para a gente buscar uma fé ou buscar uma crença, ou apoiar nossas necessidades psicológicas e espirituais em alguma coisa, é importante que a gente tenha um discernimento, um conhecimento sobre nós mesmos, né? E aí quando a gente vai buscar uma força ou um conselho de alguém que a gente acredite ser mais sábio ou que tenha um conhecimento para nos ajudar, a gente sabe pelo menos o que a gente quer e para onde a gente está indo. E aí aquela pessoa ou aquela entidade, ou aquela sabedoria, ela vai nos ajudar a, né, trilhar melhor o caminho. E a gente não fica totalmente à mercê da opinião da entidade, que às vezes não está muito integrada com a sua realidade, né? É muito comum a gente ver decepções nesse campo aí. Mas eu não vou me ater a isso. É, a finalidade aqui é tentar mostrar como é que nós integramos e trabalhamos essas questões, né? A gente já começou a falar aqui sobre a importância da leitura do mapa astrológico, porque a primeira coisa que faz com que a gente saia da obscuridade, do desconhecimento, é o autoconhecimento. É como se fosse você entrar num quarto escuro e acender uma lanterna, né? Porque a gente nunca consegue acender a luz toda, a verdade é essa, porque, né, o mundo é muito misterioso e a gente é muito mais complexo do que a gente imagina, mas a gente pelo menos acende uma lanterna dentro de um quarto escuro e começa a se localizar. Então o mapa é importantíssimo, né, para a primeira leitura. A gente vai entender essa dinâmica, não só pela parte racional da leitura, mas também pela parte energética, né? Como é que
essas forças se relacionam com o nosso corpo, às vezes como é que se manifesta na nossa saúde ou na nossa expressão de energia mesmo, sempre lembrando, a finalidade é que nós tenhamos uma vida melhor. Então, para ter uma vida melhor, nós precisamos ser mais eficientes na nossa vida, né? Fazer boas escolhas, colher resultados, porque o resultado, o sucesso, ele nos ensina, né? A gostar da ideia de vencer e de conquistar. Então a gente começa a se sentir mais capaz e a gente começa a se sentir mais motivado. Isso tudo ajuda a acender a chama. Bom, isso é uma coisa assim, de um modo geral, todo mundo já sabe. O negócio é a gente falar agora um pouco sobre essa dinâmica. Eu vou falar um pouquinho de forma assim, mostrar aqui como é que essa dinâmica acontece na parte energética. E no outro vídeo eu vou mostrar esses procedimentos na prática, tá? Como é que a gente realiza os nossos procedimentos aqui. Vocês me dão licença e eu peço perdão pela falta de, de, de conexão com essa modernidade, né, de fazer vídeos. Então eu vou aqui na forma antiga, tá? Mas eu prometo que com o tempo eu vou melhorando aqui as minhas habilidades com isso, tá? Bom, então eu queria mostrar para vocês, isso aqui é um, isso aqui é um, os 5 movimentos, né? Que a gente chama de movimento, mas assim é conhecido mais como elementos. No chinês ele é um pouco diferente. Aí você vai falar, mas quando a gente está falando de astrologia, você vai para o chinês e tal. É porque isso aqui é uma forma que eu encontro, e para mim serve também, de ser mais didático, de eu falar sobre essa dinâmica energética, né? Como é que isso acontece. Então, para o oriental, nós temos aqui o elemento madeira, que é o vento, né? Temos o elemento fogo, terra, metal, água. E o elemento madeira, ele representa o fígado, né? E ele se manifesta nos olhos. Então a gente pode entender que o elemento madeira seria aquele elemento do primeiro contato, aquilo que a gente vê e que sensibiliza o nosso ser, né? E começa a movimentar as coisas. Isso tem um conhecimento muito mais profundo, tá? Eu não vou me ater a isso agora, eu só quero falar de uma dinâmica, porque eu preciso mostrar para vocês como eu faço o meu trabalho. E aí, esse encontro, um exemplo, quando você sai de casa e você encontra um amigo, uma pessoa que você gosta, que você sente um afeto por ela, você desperta um tipo de sensação em você, né? Aqui, o fogo, para o oriental, ele é essa sensação, é o tipo de emoção que você sente, que pode ser boa, pode não ser, tudo vai depender do encontro. Esse sentimento, ele gera os nossos pensamentos. Essa dinâmica, ela tem uma analogia com o filósofo Nietzsche, que dizia que a razão ela vem depois da emoção, né? A gente não pensa em tudo que a gente faz, a gente vai fazendo e a gente vai dando sentido àquilo através do pensamento, né? Então a gente teve o encontro, o fogo se acendeu em correspondência a essa madeira e ele impulsiona nossos pensamentos. Então nós pensamos sobre o sentimento, né? Esse pensamento está ligado a esse sentimento. Quando a gente pensa alguma coisa, a gente tem algum tipo de comportamento, né? Sempre tem, mesmo que seja não fazer nada. Não, o que você vai fazer a respeito disso? O que você vai falar a respeito disso? Não vou fazer, não vou falar nada. Ou então vou falar poucas e boas. Ou então vou falar mais intelectualmente. Então essa relação entre comportamento e pensamento, ele se dá aqui. Então a gente comete esse ato, a gente põe em movimento esse comportamento. O comportamento ele vai ter uma consequência, né? Sempre tem uma consequência. Quando a gente tem uma consequência que pode ter êxito, pode ser uma boa consequência,
ou pode ser assim, uma má experiência, a gente guarda essa experiência e isso fica como se fosse um arquivo. O elemento água, no, nesse ciclo, ele é tanto a sabedoria quanto a obscuridade, né? É uma coisa também profunda que, assim, com o tempo acho que a gente vai conseguir falar mais profundamente. E a gente volta para o ciclo. Então, todas essas sensações, elas são disparadas por conta dessa relação. Então, eu vejo o mundo, eu me relaciono com o mundo. Isso aqui, esse madeira aqui é muito parecido com Mercúrio, né? Me relaciono com o mundo, né? Mas assim, por um arquivo que já tem dentro da gente. Então a gente passa a ter um tipo de movimento, né, que se a gente for pensar ao longo do tempo, ele rege o nosso temperamento. Se a gente tem muito fogo, se a gente pensa demais, se a gente age demais, a pessoa que trabalha demais, trabalha e pensa pouco, se a gente é muito melancólico e a gente faz muitas reflexões sobre aquilo que a gente fez ou não. Então a gente vive nesse ciclo. Esse ciclo ele dá, na média, o nosso temperamento. Esse temperamento, conforme ele circula, tá? Eu estou simplificando muito isso aqui, ele gera a nossa aura, né? O nosso campo energético. Né? Isso é importante a gente saber, porque a gente vai falar depois é, da eficiência desse campo energético. O que a gente atrai com isso? Como é que a gente colhe nossos resultados? Como é que a gente se relaciona com o mundo? Como é que as outras pessoas percebem esse nosso campo energético? Né? E aí, se a gente está colhendo bons frutos disso ou não, e aí normalmente é claro que não, né? Porque as pessoas estão indo procurar um terapeuta porque não estão colhendo bons frutos, né? Só para a gente passar para o desenho de baixo, a madeira, ela representa o fígado, ela representa a raiva, a ira também. O fogo, ele representa a alegria, mas também o êxtase, né? A euforia. Então, a euforia, ela é uma alegria exagerada, então ela gera um cansaço, um certo cansaço, né? Quando a pessoa está com isso aqui muito alto. A terra, ela tem a ver com esse pensamento, tem a ver com o estômago, né? As pessoas ficam muito tempo pensando obsessivamente, elas podem sentir dor no estômago. O metal se relaciona com o pulmão, né, com aquilo que movimenta a energia, né, o Qi mesmo, que como o oriental chama o Qi, aquilo que circula, que alimenta todas as coisas do nosso organismo. E a água, né, ela produz o nosso sangue, ela tem a ver com o nosso rim, ela tem a nossa relação com a ancestralidade, né, e com a nossas defesas, né, vamos dizer assim. Então, podemos ter problemas em qualquer uma dessas áreas, né? Problema de tristeza, falta de coragem, aqui, por exemplo, ou então a pessoa sem iniciativa, fica parada aqui, a pessoa ou está muito eufórica ou está desanimada. Então, assim, isso aqui é só para mostrar que lá no mapa é mostrado isso também mas de forma muito mais complexa. Aqui eu gosto desse desenho porque ele mostra a dinâmica. Os antigos astrólogos, né, que eram médicos também, eles relacionavam os planetas e as casas aos chakras, né? Isso aqui são chakras. Chakra básico, o esplênico, o umbilical, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Então, esse aqui, por exemplo, é o chakra básico, ele está ligado aos nossos instintos, à nossa luta pela sobrevivência. Então, poxa, se eu estou sem ânimo, se eu tô sentindo que eu não estou conectado com as coisas, a prosperidade não me chega e tal, a gente faz manipulações energéticas, a gente faz medições através da radiestesia nesse chakra, né? A gente mede todos, na verdade, mas conforme o conhecimento que temos, fazemos analogias desse chakra
e vemos o posicionamento do planeta lá, como é que está a condição dele num trânsito e tal, se ele está favorecido, se não está, né? Ah, por isso que eu estou desanimado. Então a gente tem relação, a gente tem aplicação de tinturas, de tipos de erva específica para esse chakra. A gente pode fazer moxa nesse chakra. Ah, Glauco, mas como é que você faz isso? A gente tem um testemunho. O que é um testemunho? A gente faz um boneco que para representar você e a gente vai manipular os seus chakras e fazer reiki e fazer medições nos seus chakras para que a gente consiga uma melhora no desempenho deles e ele traga resultado. Por exemplo, eu vou falar de uma experiência bem interessante. O chakra frontal, que tem relação com a casa 9, com a casa 11, com Júpiter e Urano. E, e às vezes Júpiter tem a boa fama de ser o grande benéfico. Então a gente manipula isso aqui quando a pessoa está precisando de sorte na vida. Mas a sorte ela não é só questão de uma coisa vir inesperada e te encontrar, não. Ela também tem a ver com, com coisas que você às vezes está precisando de uma solução e você consegue enxergar essa solução e aí aquela pessoa ou aquela condição que seria necessária para resolver, ela aparece. Então, é uma comunhão energética com uma coisa que, se a gente pensar, ela está separada e essa energia pode, mesmo instintivamente, mesmo inconscientemente, te conectar àquilo. Eu vou citar um exemplo. Há um tempo atrás, vou voltar aqui para mim, tá? Há um tempo atrás, eu era sócio há muitos anos de uma empresa e eu tinha um sócio. Só que eu passei num concurso e esse sócio era uma pessoa que eu tinha muita consideração, muita afinidade. Eu peguei e passei minha parte para essa pessoa, porque ela tinha desenvolvido um serviço importante para nós lá, ele tinha o mérito dele. Então eu passei minha parte, eu nem fiquei, nem cobrei dinheiro, nem nada, deixei a empresa para ele e fui trabalhar nessa empresa para onde eu tinha passado o concurso. Passados-se alguns anos, eu recebi um oficial de justiça na minha casa e o único bem que eu tinha realmente, porque eu tinha uma casa financiada, então assim, não podia nem contar como um bem, era um automóvel. E aí o oficial de justiça mandou nomear aquele bem porque ele tinha lá perdido uma questão na justiça lá, trabalhista, não me lembro agora, e eu tive que nomear o meu bem lá para isso. Aí, só que eu não conseguia mais achar ele, não conseguia achar o meu ex-sócio. E aí, um dia eu fui fazer um curso, né? Naquela mesma semana, eu fui fazer um curso numa outra cidade e cheguei lá e vi um amigo que eu não via há muitos anos e que esse amigo era amigo em comum desse meu sócio. E aí eu conversei com ele, eu falei com ele, né? Mas falei por saber que ele conhecia a pessoa, não foi por ter esperança de que ele pudesse me ajudar nisso. E ele falou assim: oh, eu sei aonde ele está. Ele realmente está com alguns problemas aí e ele não está querendo ser achado, não. Mas ele, como você é um cara legal e tal, eu vou te dizer onde ele está, mas tu não diz que fui eu e tal. E aí, realmente, eu fiz o contato com ele, né? E ele foi muito honesto comigo. Ele falou: não, pede para o advogado para falar comigo e tudo se resolveu, né? Então, o que eu quis dizer é que é um tipo de sorte que a gente, né, tem a ver com esse chakra frontal, quando a gente manipula esse chakra, que ele está bem posicionado, ele está na sua potencialidade, funcionando bem, ele também te direciona para a sorte, para você enxergar na vida aquelas oportunidades e aí você conseguir resolver ou colher um fruto bacana disso. Então, a gente acredita, e por eu já ter visto o resultado nisso, que manipulando isso com radiestesia ou com a própria moxa,
ou com as ervas também, que a gente também trabalha com óleos e com tinturas, né? Direcionando aquilo ali de forma técnica, não de forma aleatória, né? Erva apropriada para aquele chakra, naquele ponto, pode ajudar a gente a ter uma forma bem interessante de se relacionar com o acaso e com a sorte, como a gente queira dizer, e que isso traga bons frutos para a gente. Eu vou, no próximo vídeo, mostrar isso mais tecnicamente, mais na prática, tá? E vejo você lá, tá? Não esqueça de dar o like. Te agradeço e até o próximo vídeo.